é sempre aquele debate nature versus nurture, ou natureza versus nutrição, estímulos. Na verdade, não é versus, porque esses dois fenômenos eles acontecem em todo ser humano. Você tem uma carga genética que te confere potencialidades tanto para o bem quanto para o mal, no seguinte sentido: você tem uma genética que pode favorecer ou te desfavorecer. Né? É isso que eu quero dizer com o bem e o mal. Pode ter uma genética que te favoreça ficar com uma altura elevada, Exato. e outra que te favoreça ficar baixinho. Ou mais facilidade em matemática, em Ou em linguagem. linguagem, tudo mais. E você tem a nutrição, que é os estímulos. Aqui, quando eu falo nutrição, não falo apenas de alimentação, mas nutrir com educação, com boa linguagem. E aí você tem essa soma da genética e com essa nutrição de estímulos. E como você bem falou, Lara, você pode ter uma genética que te favoreça, mas se você for colocado num ambiente de abandono, de negligência, de pobreza, isso você não vai desenvolver toda a sua potencialidade. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes é uma genética que te desfavoreça, por exemplo, alguém que tem uma genética que predispõe à dislexia, por exemplo, mas se ela for colocada num ambiente de leitores, com muito estímulo linguístico, ela vai ter uma evolução muito melhor do que se não fosse colocada nesse ambiente. Então, esse produto da interação de genética, nós somos o produto da nossa interação da genética com o ambiente, para tudo é assim. Eu sou eu e minhas E circunstâncias. as circunstâncias, perfeito. José Ortega Garcia, né? Uhum. Perfeito. E a questão da epigenética. Durante muitas décadas houve um debate, né? Na verdade deram ganho de causa a Darwin, dizendo que não, era apenas a questão da teoria da evolução. E Lamarck caiu em descrédito. Lembra do pescoço da girafa? Uhum. Né? Lamarck achava que o pescoço aumentava ao longo das gerações, porque havia necessidade de comer folhas em árvores mais altas. Já Darwin falou não, as girafas que nasciam com pescoço menor morriam e foram selecionadas as que tinham um pescoço maior. Depois se viu que ambos têm razão, porque a epigenética são fatores ambientais que conseguem modificar a genética do indivíduo. Então, através de processos químicos de metilação de genes ou acetilação de genes, você consegue ligar ou desligar genes. E qual que é a importância prática disso? Por exemplo, o indivíduo que passa por muitas privações, no ambiente de muita ansiedade, estresse, eu estou falando aqui coisas graves, como, por exemplo, pessoas que ficam sofrem violência, crianças que são deixadas em orfanatos por muito tempo e que, enfim, sofreram privações na vida. Essas pessoas podem ter alterações na sua genética que as predispõem a transtornos de ansiedade, por exemplo, induzidas pelo ambiente, e essas alterações na genética dessas pessoas podem, inclusive, passar para outras gerações. Caramba! Então, isso que chama epigenética é o ambiente alterando a genética, não o código genético, não a sequência, mas ligando e desligando genes, e isso aumentando a predisposição. Se viu, por exemplo... Então, maldição hereditária meio que existe, Meio que né? existe, exatamente, Lara. E foi feito um trabalho no Canadá com gestantes que ficaram meses em situações muito difíceis, por exemplo, presas em nevascas, em que elas passaram muito tempo assim privadas, numa situação de achar que iam morrer e com privação de várias coisas, comida e tudo mais. Se viu que as crianças que nasciam depois de um tempo tinham mais traços de ansiedade, mais problemas psiquiátricos. Então, acredita-se que realmente possa haver uma mudança que passe de mãe para filho pelo ambiente, não apenas na genética, no código genético. Então, mas você falou de ambientes assim climáticos, né? Essa situação da nevasca. Isso. E com relação a, por exemplo, afeto? Tem uma falta de afeto. Nossa, isso pode mudar alguma coisa no desenvolvimento da criança? Isso é visto em crianças que são abandonadas, que ficam... Hoje em dia é mais difícil na maioria dos lugares, mas antigamente você tinha aqueles orfanatos que ficavam os bebês chorando dias, né, e nas caminhas e tudo mais, a criança não tinha o toque, o afeto. Essas crianças têm grande chance de desenvolver transtornos psíquicos, né, transtornos de ansiedade, depressão, atraso de linguagem, atraso de fala, afeta a linguagem, a inteligência, o desenvolvimento socioemocional. Então, o ambiente é de suma importância. A falta de afeto, a gente já sabe hoje que o afeto é muito importante para o vínculo, que ele começa o vínculo entre a mãe e o filho. Do ponto de vista da mãe, se desenvolve desde que ela sabe que está grávida.
A mãe já está ligada ao bebê desde o momento... O pai demora mais. O pai só quando pega no quando, colo. quando nasce. É. Exatamente. Para a mãe, tanto que às vezes a gente vê situações, por exemplo, que a mãe tem um abortamento, a mulher sofre terrivelmente, já o marido fica assim, não... aconteceu, mas a mãe já era o filho dela ali dentro, né? Tinha aquele vínculo. O pai é quando nasce, ele vê, o macho precisa dessa coisa. Mas para o bebê, ele estabeleceu o vínculo com a mãe, entender, ela é minha mãe, eu não posso ficar longe dela, eu choro quando estou longe dela, eu estranho outras pessoas, é no segundo semestre de vida, depois dos 6, 9 meses, a partir de 6, 9 meses de idade. Naquela fase entre 6 e 9 meses é que o bebê reconhece, aquele ser humano ali é a minha mãe, entendeu? E você não é, você é estranho, e começam as reações de estranhamento.